Vamos lá, continuar a seção 5, tabelião de protesto, norma de serviço de São Paulo, rumo à aprovação. Da intimação. A intimação ao devedor ao sacado será expedida pelo tabelião ao endereço inicialmente fornecido pelo apresentante do título ou documento de dívida, mesmo se localizado em comarca diversa da circunscrição territorial do tabelionato. Considerando-se cumprida quando comprovada sua entrega naquele endereço, à vista do artigo 55, no que foi encontrado. Ou seja, tem que ser intimado no endereço. Não é caçar a pessoa em qualquer lugar. É no endereço indicado pelo apresentante. A remessa da intimação deverá ser feita através de portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recebimento ou documento equivalente. A intimação também pode ser expedida por telegrama, transmitido à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com observação do item 45 deste capítulo, considerando-se cumprida com a confirmação de entrega no endereço do destinatário, do qual conste data, hora e nome da pessoa que recebeu o telegrama. A comprovação do cumprimento deve ser realizada mediante a impressão da consulta de rastreamento disponibilizada pela EBCT, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em sistema eletrônico ou aplicativo a ser certificada e datada pelo tabelião. As intimações conterão o nome dos devedores com seus respectivos domicílios e residências, a indicação precisa das formas de pagamento admitidas e suas condições, nos termos do item 65, subitens 65.2 e 65.3, com ressalva de que a escolha cabe àquele que for realizá-lo, ainda que permitida, a critério de cada tabelião, a advertência a respeito do perigo representado pelo transporte de elevadas quantias em dinheiro, com recomendação à utilização de outros meios de pagamento. Ou seja, vai constar isso na intimação. Você pode pagar em dinheiro vivo no cartório, mas a gente recomenda que utilize uma maneira eletrônica por segurança. A advertência, quando o caso de que o apontamento foi para protesto por falta de aceite e não de pagamento, assim intimando-se o sacado a vir aceitar e justificar a recusa. Então, nem todo protesto pode ser por falta de pagamento. Por falta de aceite, também tem que constar isso na intimação. A data do pagamento. Nome do apresentante do título ou do credor, na forma de endosso ou mandato. Natureza do título, número, data de emissão, valor e a data do vencimento. O endereço do tabelionato. A data da apresentação do título e número do respectivo protocolo. O tipo de protesto, se comum para fins falimentares, e o motivo do protesto, se for por falta de pagamento, de aceite, data de aceite ou de devolução. A advertência de que o registro do protesto será informado aos órgãos de proteção de crédito ou por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei 9492 de 97. No caso do protesto da duplicata, tirado apenas para assegurar o direito de regresso em face do endossante ou do avalista, contra o sacador e o endossante, serão intimados a pedido do apresentante apenas aqueles que pelo título estiverem obrigados por meio dessas obrigações cartulares autônomas, elaborando-se o índice, todavia, na forma do subitem 40.2. Na falta de devolução do AR de intimações dentro do tríduo legal, o tabelião renovará incontinente a remessa das intimações. A renovação da intimação, exigida pela não devolução do aviso de recebimento, dar-se-á em 10 dias úteis. Esse prazo também é importante. Renova-se a intimação a dar-se em 10 dias úteis, caso não haja devolução do AR, contados da remessa da primeira intimação, se dirigida essa para a comarca estranha à circunscrição territorial do tabelionato competente, e caso o endereço do devedor ou sacado não se localize em uma das comarcas agrupadas da Resolução 93/95 do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Lei Estadual 3396 de 82. A despesa de condução a ser cobrada das intimações será procedida diretamente pelo tabelionato, respeitada a regra do 48.1, 2 e 3 que eu falarei agora. A despesa de condução será equivalente ao valor da tarifa de ônibus ou qualquer outro meio de transporte coletivo utilizado e existente dentro do município, em número certo, necessário ao cumprimento do percurso de ida e de volta do tabelionato destinatário. Quando não houver linha de transporte coletivo regular, ou o percurso a ser cumprido extrapolar o perímetro urbano do município, em cumprimento à intimação em localidade diferente,
ou em observância às determinações referentes às comarcas agrupadas, o valor a ser cobrado será equivalente ao do meio de transporte alternativo utilizado, ainda que o veículo automotor de caráter particular, sendo a razão de 0,27 UFESP a cada 10 km rodados, computados o trajeto de ida e de volta, desde que não ultrapassado o valor fixado para a condução dos oficiais de justiça. Caso a intimação deva ser realizada fora do perímetro urbano do município, inclusive em comarca agrupada, e haja transporte coletivo regular até o destino, aplica-se o menor valor entre os critérios acima falados. Vale ressaltar que o valor fixado para oficiais de justiça são 3 UFESP, até 3 UFESP. Nas intimações pelo correio, será cobrado o valor da despesa com remessa postal equivalente ao estabelecido no contrato firmado pelo tabelião de protesto com a empresa de correio, ou não ultrapassado o preço praticado pelo correio com outra pessoa jurídica especializada na prestação desse serviço. Não havendo contrato, o valor corresponderá aos preços praticados pelo correio. As intimações podem ser entregues à empresa prestadora de serviço, especialmente constituída e representadas para esse fim, desde que as procurações sejam previamente arquivadas na serventia notarial pelo interessado. Ou seja, tem empresas que representam devedores para receber intimações. Nesse caso, a empresa então deve comunicar à serventia judicial ou os interessados, então ou os interessados, para que seja entregue a essa empresa e não a um interessado. Quando o representado for pessoa jurídica, a procuração, se não formalizada por escritura pública, deve ser instruída conforme o caso, com certidão do registro de títulos e documentos civil da pessoa jurídica, cujo prazo não pode ser superior a 1 ano, ou ficha cadastral da junta comercial, a ser obtida via internet, um comprovante de inscrição da situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil. A procuração e os documentos que instruírem devem ser arquivados em classificador próprio. As empresas de assessoria entregarão às serventias extrajudiciais, em ordem alfabética, a relação de seus representados, com expressa referência a todos os nomes que possam constar dos títulos e indicações, aos respectivos números de CNPJ e do CPF aos seus endereços. Das procurações deve constar a cláusula expressa com poderes especiais para o representante receber com exclusividade intimações em nome do representado. As intimações serão entregues diariamente à empresa de assessoria, no tabelionato, ou seja, dentro do tabelionato, mediante recibo, mas também poderão ser enviadas por meio eletrônico, com certificado digital no âmbito do ICP Brasil, mediante recibo também por meio eletrônico. As empresas de assessoria relacionarão por escrito às serventias extrajudiciais o nome e a qualificação das pessoas maiores e capazes credenciadas a retirar as intimações. Ao tabelião é facultado realizar a intimação a quem estiver obrigado no título, embora suficiente a entrega ao procurador nos termos acima descritos. Antes da expedição de edital, deve ser buscado meios de localização do devedor existente em suas bases de dados, ou em bases públicas de acesso disponível, incluída a SEMPROT, incluída então a Central de Serviço Compartilhado do Tabelião de Protesto, mediante autorização de norma específica. Então, o tabelião tem que buscar outros meios de localização do devedor, inclusive na SEMPROT, antes de publicar edital para protesto. A intimação será feita por edital se o endereço obtido não pertencer à competência territorial do tabelião ou de uma das comarcas agrupadas na forma da Resolução 93/95 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Lei Estadual 3369 de 82, sem prejuízo da expedição de comunicação prevista no artigo 3º, item 5º do Provimento 87/2019 do Conselho da Corregedoria Nacional de Justiça. Em caso de recusa no recebimento da intimação, o fato será certificado expedindo-se edital. Então, o intimador foi lá no local, a pessoa falou: eu, devedor, não quero receber intimação. Então, ele não vai ser protestado, vai ser publicado edital e, após o prazo, se não for pago, aí sim, seria o caso de eventualmente protestar. A intimação será feita por edital, então a recusa gera o edital. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, ou quando, na forma do item 44, tentada a intimação em seu endereço. Considera-se frustrada a intimação por meio postal quando a AR do correio
não for devolvido pelo correio, no prazo de 15 dias úteis, contados da remessa da primeira. Veja que aqui, então, é 15 dias úteis, contado da remessa da primeira. É considerada frustrada. Então, 15 dias úteis é considerado frustrada. O edital será fixado no tabelionato e publicado pela imprensa local, com indicação do endereço deste, onde houver jornal de circulação diária, podendo ainda, sem prejuízo do atendimento daqueles requisitos, ser disponibilizado no site do tabelionato. Nas hipóteses de mais de um apontamento relativo ao mesmo devedor, é admitido o agrupamento para fins de publicação. O edital, no qual será certificada a data da fixação, conterá nome do devedor, número de inscrição do cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda, CPF ou cédula de identidade se o devedor for pessoa física, número de inscrição no CNPJ se o devedor for pessoa jurídica, a identificação do título ou do documento de dívida pela sua natureza e pelo número do protocolo, o prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato. Os editais devem ser arquivados em ordem cronológica. A publicação mencionada no caput poderá, a critério dos tabeliães, ser realizada em jornal eletrônico, devidamente matriculado, na forma do artigo 122 da Lei de Registros Públicos, 6.573, de livre e amplo acesso ao público, até a data do registro do protesto, disponível na internet, divulgado e mantido pelo IEPTB-SP, Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil, Seção São Paulo. O jornal eletrônico deverá conter ferramenta de busca baseada no CPF ou CNPJ do devedor, ou do sacado não aceitante, que ficará disponível até a data do registro do protesto, e será o meio exclusivo de acesso ao teor do edital. Então, há o jornal eletrônico do protesto para publicação de edital, que tem que ter ferramenta de busca pelo CPF ou CNPJ do devedor, ou do sacado não aceitante. Isso só vai ficar até a data efetiva do registro do protesto. Os tabeliães de protesto que optarem pela publicação de jornal eletrônico remeterão diariamente os editais em layout e horários definidos pelo EPTB São Paulo, mediante certificado de assinatura digital ICP Brasil do tipo A3 ou superior, devendo os tabeliães divulgar em suas unidades e respectivos sites, quando houver, o link para o jornal eletrônico de publicação de editais de protesto. A consulta será sempre gratuita e aberta a todos os usuários até a data do registro do protesto, devendo o tabelião informar, em layout próprio disponibilizado pela EPTB São Paulo, a data limite que o edital poderá ser consultado pelos usuários. O valor da publicação não poderá superar 0,03 UFES por edital, já considerado todos os custos necessários para a publicação eletrônica. Dispense-se intimação do sacado ou aceitante, caso tenham firmado no título declaração de recusa do aceite ou do pagamento, e na hipótese de protesto por causa de falência do aceitante. Vamos agora para a próxima sessão 6, da desistência e da sustação do protesto. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas. A desistência será formalizada por pedido escrito do apresentante. Nesse caso, o tabelião devolverá o título no ato do protocolo do requerimento, que será arquivado na pasta própria e ordem cronológica, anotando sua devolução no livro protocolo. A desistência poderá ser formalizada por meio eletrônico, com a utilização de certificado digital de CP Brasil ou outro meio seguro e disponibilizado pelo tabelionato ao apresentante. O título ou documento de dívida cujo protesto for sustado judicialmente permanecerá no tabelionato à disposição do respectivo juízo e só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Portanto, isso aqui é importante. Quando for sustado judicialmente o título, não pode o devedor chegar no cartório e vir pagar. Então, se foi sustado, porque alguma irregularidade possivelmente houve, né? Então, o devedor não pode se arrepender depois e querer pagar. Então, vai ficar no tabelionato à disposição do juiz e só poderá ser pago, protestado ou retirado com ordem judicial. Foi para o Poder Judiciário, só pode ser retirado com o Poder Judiciário. Os mandados judiciais de sustação de protesto devem ser arquivados juntamente com os títulos do documento de dívida a que se refere e um índice dos protestos de títulos do documento de dívida que forem sustados será elaborado pelos nomes dos intimados. Os mandados, os títulos e os documentos de dívida podem ser inutilizados independentemente de prévia autorização,
desde que conservados os microfilmes ou imagens gravadas por processo eletrônico e decorrido 10 anos do recebimento de ordem judicial de sustação do protesto, sem comunicação sobre a resolução definitiva do processo. Então, 10 anos pode ser inutilizado, independentemente de autorização judicial, desde que digitalizado, conservado o microfilme. Utilizado o título ou documento de dívida arquivado no tabelionato e sobrevindo ordem posterior de protesto, a lavratura será realizada à vista da reprodução do microfilme ou digitalização gravada em processo eletrônico. Os mandados de sustação de protesto transmitidos por meio de facsímile ou mediante endereço eletrônico formado pelo tabelionato à Corregedoria Geral serão provisoriamente cumpridos pelo tabelião. Ao receber o mandado judicial transmitido por facsímile ou por intermédio do endereço eletrônico, o tabelião confirmará sua procedência imediatamente ou, se não for possível, no primeiro dia útil seguinte, mediante contato telefônico ou, preferencialmente, por meio de conferência de documento digital no site do órgão do Poder Judiciário. Caberá ao interessado, no prazo de 2 dias úteis a contar da transmissão da ordem judicial por facsímile ou endereço eletrônico, apresentar no tabelião de protesto o original do mandado de sustação, a fim de salvaguardar a eficácia da medida provisoriamente efetivada. A providência referida no subitem anterior não será necessária quando constar do documento a observação de que o original foi assinado digitalmente, hipótese em que o tabelião deverá confirmar a ordem judicial de sustação acessando o site do órgão do Poder Judiciário. Não apresentado o original do mandado judicial e, não sendo o caso do subitem anterior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Aplica-se o mesmo procedimento deste item para todas as espécies de ordens judiciais. Renovada a ordem judicial de sustação, o protesto só não será tirado até o primeiro dia útil subsequente ao recebimento de sua materialização, se sua materialização depender de consulta a ser formulada ao apresentante. Então, se for revogada a ordem judicial de protesto, foi determinada a sustação, depois revogou a ordem, então cabe o protesto. Não será tirado só se tiver constando que deve ser feita nova consulta ao apresentante, que é extremamente raro. Então, a sequência natural é revogou a ordem de sustação do protesto, já se protesta no primeiro dia útil subsequente. Tornada definitiva a ordem judicial de sustação do título ou documento de dívida, este será encaminhado ao juízo competente, salvo se constar determinação identificando a quem deva ser entregue. Caso da ordem de processo eletrônico, o envio baseado na regra do artigo 1206-A do tomo 1, que é as normas judiciais de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido o prazo de 30 dias sem a pessoa identificada comparecer para a retirada, o título ou documento de dívida será enviado ao juízo competente, com observação do disposto na parte final desse item anterior do processo eletrônico, que é o requisito que tem que constar o número do processo no e-mail a ser enviado. O tabelião, nas situações a exigir a observância desse encaminhamento eletrônico por e-mail, poderá inutilizar em 6 meses depois de recebida a ordem judicial de sustação definitiva os originais dos títulos e documentos de dívida não retirados pelo interessado, desde conservados microfilmes ou imagens gravadas em processo eletrônico. Então, o tabelião normalmente tem um prazo para descartar os documentos, mas ele tem que digitalizar antes de assim o fazer. O cumprimento de mandado de sustação definitiva de protesto ou de seus efeitos e de cancelamento de protesto fica condicionado ao prévio pagamento de custas e dos emolumentos. Então, a sustação provisória ou a suspensão dos efeitos provisória não paga emolumento. A sustação definitiva ou cancelamento de protesto fica condicionado, sim, ao prévio pagamento dos emolumentos. O cumprimento independerá do prévio pagamento dos emolumentos se constar da ordem judicial expressa nesse sentido, ou de que a parte interessada é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Ausente menção expressa a isenção em favor da parte ou a gratuidade, o mandado judicial será devolvido sem cumprimento, nota devolutiva, explicando que deve ser pago, tributo, taxa, emolumento do cartório. Caso não recolhidos emolumentos e custas, com observação da regra do 1206-A do tomo 1 das normas de serviço, foro judicial, se o processo tramitar em ambiente eletrônico. Os mandados de sustação de protesto, apresentados ao tabelião depois de protestado o título ou documento de dívida, serão qualificados como ordens judiciais de sustação dos efeitos do protesto, com pronta comunicação ao juízo competente. Então, passou-se o prazo de 3 dias úteis, efetuei o protesto,
Depois, no quarto, quinto, 10º dia, chegou uma sustação do protesto. A sustação, tecnicamente, ela só pode ser antes do protesto. Então, interprete-se esse caso como suspensão dos efeitos do protesto, cumpre a ordem judicial e comunica o juiz. Ó, seu juiz, eu estou cumprindo, mas como suspensão dos efeitos. Por quê? Porque já estava protestado. E a sustação, ela é antes do protesto. Dessa forma, então, deve ser comunicado ao juiz excepcionalmente. Esse procedimento não será adotado caso constar expressa proibição. O juiz fala, olha, se tiver protestado, então não suspenda. Recebida a ordem judicial de sustação do protesto, ou de sua revogação, de sustação definitiva, ou de suspensão dos efeitos do protesto, ou de sua revogação, ou ainda de cancelamento do protesto, não há necessidade de comunicar ao juízo competente sobre o cumprimento, ressalvada a hipótese do item 63, que é essa da interpretação da suspensão do protesto com a suspensão com a sustação do protesto, com a suspensão dos efeitos do protesto. Ou por qualquer motivo a ordem não puder ser cumprida. Então o juiz determinou a revogação ou a sustação do protesto, mas dentro do prazo. Eu nem comunico ele. A revogação, então ele determinou que fosse sustado. Agora ele revogou a ordem dele. Eu vou protestar, não preciso comunicar. A sustação definitiva, concluiu o processo, transitou em julgado. A sustação foi provisória, foi convertida. Não é devido ao protesto, não precisa comunicar. A suspensão dos efeitos do protesto. Então foi determinada expressamente a suspensão dos efeitos. Estava protestado, o juiz mandou suspender só os efeitos da publicidade. Não precisa comunicar. Porque ele já sabe que, se não houve nota devolutiva e se foi cumprida a literalidade, então está adequada, está satisfeita e cumprida a ordem judicial. Não há necessidade de comunicar ao juiz, então, para esse cumprimento. Seção 7 do pagamento. O pagamento do título ou documento de dívida apresentado para protesto será recebido pelo tabelião de protesto competente no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido de emolumentos e despesas comprovadas, cuja cobrança tenha respaldo em lei ou ato normativo da Corregedoria Geral da Justiça. Juros, comissão de permanência e outros encargos que devem ser pagos pelo devedor não poderão ser considerados na definição do valor total da dívida, salvo nos casos expressamente permitidos em lei. O valor a ser desembolsado pelo devedor ou interessado não poderá ser acrescido a despesas administrativas, tarifas bancárias e outros valores e custos associados à implementação e operacionalização da modalidade de pagamento oferecida ao devedor ou interessado. Então, não posso, por exemplo, receber o valor do protesto e cobrar o TED, repassar esse TED para o credor. Então, esse valor é arcado pelo próprio tabelião. Tarifas bancárias, despesa administrativa, dependendo da forma que se aceite receber, ou outros valores ou custos associados. Quando o pagamento for feito pelo devedor, não for feito pelo devedor, serão margeados no título todos os acréscimos pagos pelo interessado. Provavelmente um terceiro pode pagar e depois reaver esse crédito em face do devedor. O devedor interessado poderá, a seu critério, fazer o pagamento em dinheiro, cheque, por meio do sistema CELTEC, Sistema Eletrônico de Liquidação de Títulos em Cartório, mantido por instituições financeiras, e mediante boleto de cobrança. O pagamento em dinheiro ou cheque, se oferecido no tabelionato competente, não poderá ser recusado, nem hipótese alguma, pelo tabelião, desde que observado o horário de funcionamento dos serviços disposto nessas normas. No ato do pagamento em dinheiro, o tabelião dará quitação e devolverá o título ou documento de dívida ao devedor ou interessado. Então, veja, foi apresentado um cheque e dentro do trido pagou-se, o tabelião dará a quitação e devolverá o título ou documento de dívida ao devedor, se paga em dinheiro. O cheque deverá, se o devedor pagar em cheque, o cheque deverá ser visado e cruzado ou administrativo. Porque imagina, está devendo, vai no cartório e ainda paga com cheque sem fundo. Não, tem que ter segurança mínima, né? Então o cheque será visado e cruzado ou administrativo, que é quando o banco provisiona fundos, o cruzado é para depósito em conta, né? Visado com o fundo provisionado, cruzado para depósito em conta ou administrativo. E em nome e a ordem do apresentante, e pagável na mesma praça, salvo os emitidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que, se comprovar sua condição de microempresa e empresa de pequeno porte, pode utilizar cheque comum, então não precisando ser visado, cruzado ou administrativo. Empresa de pequeno porte, IME. O tabelião, realizado o pagamento em cheque visado e cruzado ou administrativo, entregará o título ou documento de dívida ao devedor ou interessado,
com a ressalva de que a quitação fica condicionada à liquidação do cheque. O tabelião, realizado o pagamento mediante cheque comum, dará quitação ao devedor interessado com a ressalva no recibo de que fica condicionada à liquidação do cheque e deverá o título ou documento de dívida à disposição do credor e ficará, então, o título à disposição do credor durante 10 dias úteis. Eu recebi o título do devedor, vou ficar com o título à disposição do credor no prazo de 10 dias úteis, para ele vir receber. E já dei quitação para o devedor, né, condicionado à liquidação do cheque, contados do pagamento, para eventuais reclamações. Ou seja, fico 10 dias úteis esperando o credor vir no cartório e receber o cheque, para depositar e pagar. Quitá-lo, né? Decorridos os 10 dias úteis sem reclamações, o título ou documento de dívida poderá ser entregue ao devedor interessado, que 10 dias úteis segurando o cheque. O devedor não veio, então presume que está quitado. Então, eu posso entregar o título ou documento de dívida, que não é o cheque, é o título ou documento de dívida que originou a dívida, ao devedor ou interessado. O tabelião, comprovada no prazo de 10 dias úteis a inocorrência da compensação do cheque, arquivará a cópia deste no tabelionato e procederá à lavratura e registro do protesto. O pagamento com cheque sem a devida provisão de fundos importará a suspensão dos benefícios previstos na Lei 123 de 2006, que é a Lei Complementar de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, pelo prazo de 1 ano. Então, o cheque comum da ME ou EPP não tinha fundo, suspende os benefícios. Dois benefícios. Primeiro, não pode pagar pelo prazo de 1 ano. E o segundo, não tem direito à redução das taxas, porque a ME ou EPP, quando comprovado, só paga a parte do oficial, não paga os consectários legais. O tabelião deve examinar a regularidade formal do cheque utilizado no pagamento e, suspeitando da irregularidade, retê-lo junto com o título ou documento de dívida até que se esclareça a dúvida. Confirmada a irregularidade, devolverá o cheque ao devedor interessado, salvo se a hipótese configurar ilícito penal. O pagamento por meio de boleto de cobrança deverá observar as normas do Banco Central do Brasil. O tabelião, provado o pagamento realizado por meio de boleto de cobrança, entregará o título ou documento de dívida ao devedor interessado, com a ressalva no recibo de que a quitação fica condicionada à confirmação do pagamento pela instituição financeira. Se, embora realizado tempestivamente por meio de boleto de cobrança, o banco não enviar a informação de pagamento no dia imediatamente subsequente, o tabelião de ofício deverá proceder ao cancelamento do protesto efetuado, lavrado. A quitação da parcela paga será dada em apartado e o título ou documento de dívida será devolvido ao apresentante, se realizado o pagamento em qualquer das modalidades autorizadas, subsistirem parcelas vincendas. Proceder-se-á da mesma forma, dando-se quitação em apartado, se o documento de dívida contemplar outros direitos passíveis de exercício pelo apresentante. Então, se houver mais de uma parcela, a quitação vai ser dada em apartado ao apresentante, porque subsistem parcelas vincendas, e se desse quitação naquele documento, haveria uma presunção de quitação total, e não é o caso. O tabelião poderá inutilizar em 6 meses depois da data do pagamento os títulos e documentos de dívida não retirados pelo devedor interessado, desde conservados microfilme ou imagem gravada por processo eletrônico. O tabelião, no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento do pagamento, colocará o dinheiro ou cheque de liquidação à disposição do credor ou apresentante autorizado a receber, mas somente promoverá a entrega mediante recibo, do qual constará, em sendo o caso, o valor da devolução do depósito das custas, dos emolumentos e das demais despesas. Ou seja, caiu na conta do tabelião, no dia útil seguinte ele repassa para o credor, sob pena de infração disciplinar, inclusive. Aqui diz que está à disposição do credor. Então, em tese, muitos tabeliães que não pagavam no dia útil subsequente diziam que o cheque, pagava por cheque ao credor, dizia que estava à disposição no cartório. Então, para o prestígio da atividade, recomenda já que se pague via TED ou Pix na conta do credor, estimulando ele a procurar o tabelionato sempre que precisar e também com maneira de prestigiar, né, a conduta deontológica, ética, moral do tabelião, que tem o dever de gerar essa segurança jurídica, ao mesmo tempo repassar os valores corretamente para o credor. Na hipótese de título ou documento de dívida ser pago em dinheiro, o tabelião poderá creditar o valor em conta bancária indicada pelo apresentante, mediante transferência eletrônica ou depósito, a ser efetivado dentro do prazo do item anterior, um dia útil,
e arquivará, nesse caso, o comprovante da transferência ou depósito. Ocorrendo o pagamento de multa penal, referido no item 20.4.1 deste capítulo, acrescida de emolumentos e despesas de intimação, o tabelião de protesto, no primeiro dia útil subsequente ao da confirmação do pagamento, depositará o numerário na forma do 481, do tomo 1 das normas judiciais de serviço da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, observando o destinatário indicado na certidão de sentença e comunicará o Ministério Público. O tabelião de protesto deixará à disposição na serventia para ser entregue ao réu ou outrem por ele autorizado o original do documento comprobatório do repasse do valor do título pago ao beneficiário da multa, devendo colher recibo da entrega, o qual será arquivado em classificador próprio ou mídia digital segura, em conjunto com a cópia do comprovante de repasse. O cancelamento do protesto lavrado será promovido mediante apresentação ao tabelião de protesto pelo executado do mandado expedido e pagamento dos emolumentos e despesas de intimação. Com isso, a gente encerra mais uma sessão 7, e em seguida iremos continuar no protesto com títulos e documentos de dívida.